Fala galera do Diário Celeste, mais um vídeo começando. No vídeo de hoje a gente não vai ter nenhum assunto específico focado nesse assunto. A gente vai trazer as notícias do Cruzeiro que aconteceu nesta quinta-feira, feriado dia 15 de novembro, quinta-feira pós-jogo. A gente venceu o Corinthians na quarta-feira, ontem, e a gente vai trazer as notícias aí dessa quinta-feira. A gente que teve uma entrevista aí do Marcelo de Giana, diretor de futebol do Cruzeiro, e ele falou sobre alguns assuntos, alguns jogadores que devem deixar o time depois dessa temporada, alguns jogadores que devem chegar ao time. Não falou especificamente sobre nenhum jogador que deve chegar, mas ele falou sobre alguns jogadores que surgiu aí a notícia de que o Cruzeiro estava interessado, né? O caso do Dodô, do Gabigol e do Bruno Henrique também do Santos, esse trio do Santos aí. E a gente vai começar falando sobre os jogadores que ele comentou sobre a saída, né? O primeiro é o Marcelo Hermes, lateral esquerdo aí de 23 anos, que chegou no começo da temporada, veio emprestado, ele pertence ao Benfica e chegou emprestado aí até o final da temporada e não deve permanecer no Cruzeiro para o ano de 2019, né? O Marcelo Hermes aí, momento nenhum na temporada ele fez boas partidas, as oportunidades que ele teve ele não aproveitou bem, né? Então a torcida sempre questionando as atuações do Marcelo Hermes quando ele atuou. Teve até a ocasião da final da Copa do Brasil que o Egídio foi suspenso, o Mano Menezes optou por improvisar o Lucas Romero na lateral esquerda do que atuar com ele ou com o Patrick Bray até, né? Então assim, acho que jogador assim não perde um pouco a confiança também no elenco e talvez acho que o Marcelo Hermes também não tenha muito espaço para a temporada que vem. O Cruzeiro vai ter que repor porque vai precisar de um lateral esquerdo reserva ou até mesmo buscar um outro para ser titular, não sei o que a diretoria pensa. Tem até o Dodô, que o Cruzeiro também está interessado, a gente vai falar já já. E tem pelo outro lado, pelo lado direito, o lateral Ezequiel. Esse que já está no time há um pouco mais tempo. Ezequiel que é o lateral aí que chegou no Cruzeiro em 2016, em julho, e tem contrato até o meio do ano que vem. Então esse aí está no Cruzeiro há mais tempo. Acho que o Ezequiel aí já está sendo questionado também há algumas temporadas, né? Acho que se fosse olhar o certo, no meio da temporada passada ele já deveria ter saído, mas acho que falta também uma proposta boa para tirar ele. Proposta boa não, uma proposta para tirar ele do Cruzeiro, porque certamente não recebeu também nenhum interesse de nenhum outro clube. Então, com o contrato até o meio do ano que vem, dificilmente o Ezequiel também permanece, não deve ter o contrato renovado. E talvez até nessa virada de temporada o Cruzeiro faça um acordo com ele de rescindir esse contrato aí, ou talvez libere para outro time. A gente fica na expectativa de ver também. Ezequiel que fez 70 jogos pelo Cruzeiro, marcou um gol, e é outro também que quando foi titular não foi pela qualidade, sim pela necessidade, né? O Cruzeiro em momento nenhum o Ezequiel conseguiu vingar. E é um jogador que vem sempre muito questionado pela torcida, pelo seu estilo às vezes muito desanimado em campo, né? Então a torcida nunca se deu muito bem com o Ezequiel. Ele que tem 25 anos, chegou vindo do Criciúma, na época do Gilvan ainda, presidente, e também, como a gente disse, não vingou e deve ser outro que deve deixar o time nessa virada de temporada. Se não deixar agora na virada, no meio da temporada é certo que o contrato dele encerra. E não acredito que o Cruzeiro vá renovar o contrato, né? E agora falando sobre as possíveis chegadas, né? Não tem proposta ainda, é apenas interesse, jogadores que interessam ao Cruzeiro. A gente tem aí o Bruno Henrique, atacante do Santos, de 27 anos. Acho que todo mundo conhece ele, mas não é nenhum centroavante, é um jogador mais de beirada, jogador de velocidade, faz gols também. Ele tem 84 jogos lá pelo Santos e marcou 20 gols, então é um jogador aí bem participativo também, teve um problema na vista e essa temporada e acabou perdendo grande parte da temporada, né? Não atuou tanto e esse ano também até caiu um pouquinho o nível em comparação ao ano passado. E tem a outra opção aí que é o Gabriel Barbosa, o Gabigol, né? Esse que pertence à Inter de Milão, veio emprestado para o Santos, ele que tinha tido uma passagem também por empréstimo pelo Benfica, não vingou e nessa volta ao Santos voltou a jogar bem. Ele que tem 22 anos, foi revelado pelo Santos e pelo Santos aí somando as duas passagens são 206 jogos e 82 gols. É um jogador aí que marca bastante gols, né? Nessa temporada marcou novamente. Como a gente disse, ele foi para a Inter, não vingou por lá. Foi emprestado ao Benfica, também não vingou por lá. Retornou ao Santos por empréstimo e tem contrato até o final de 2018. E para o Cruzeiro contar com o Gabigol, vai precisar ir de uma negociação com o time italiano para ver se consegue um empréstimo também. Se o Cruzeiro realmente estiver interessado, não vai ser uma negociação muito fácil, porque a Inter certamente vai querer recuperar esse dinheiro investido no Gabigol. Então a gente também fica na expectativa para ver o que vai acontecer, se o Cruzeiro vai mesmo negociar quanto ao Gabigol ou se vai ficar só no interesse mesmo. E tem também do Santos os três, o Dodô, lateral esquerdo aí, jovem que veio da Sampdoria, pertence à Sampdoria e está emprestado ao Santos.
Ele tem 26 anos, chegou no começo da temporada ao Santos, vinha se recuperando de uma lesão séria e buscou aí o seu retorno ao futebol, fazendo boas atuações no Santos aí e se destacando aí principalmente no Campeonato Brasileiro, está entre um dos principais laterais do campeonato, jogando bastante aí. Já são 48 jogos pelo Santos, marcou apenas um gol, mas como a gente disse, a lateral, a participação dele ali vem sendo muito boa, a galera elogiando muito, a imprensa elogiando, a torcida do Santos também criou uma certa identificação com ele, e o empréstimo dele também vai até o final da temporada, assim como o Gabigol, ele pertence a Sampdoria. O Santos tem a opção de compra, o passe dele aí está fixado em por volta de 6 milhões, então se o Santos optar por comprar o jogador, dificilmente também o Cruzeiro vai conseguir negociar com a Sampdoria. Então a gente fica na expectativa para ver a relação desses 3 jogadores. Vocês estão vendo que aqui atrás tem uma foto do David. Até agora a gente não falou do David aqui, né? A gente está falando de jogadores que podem chegar e que podem sair, mas agora a gente vai falar sobre o David, porque o David fez uma grande partida contra o Corinthians na noite de ontem. Foi a melhor partida dele, na minha opinião, com a camisa do Cruzeiro. O David que chegou ao Cruzeiro com uma grande promessa, né? Foi um valor investido altíssimo. Ele que fez ótimas partidas pelo Vitória e desde que chegou ao Cruzeiro não conseguiu render o bom futebol que apresentou no Vitória e que fez com que ele fosse contratado pelo Cruzeiro. David veio para o Cruzeiro com uma lesão no músculo posterior da coxa direita, então ele veio para se recuperar também dessa lesão, foi contratado, se recuperou, então até por conta da lesão ele perdeu grande parte da pré-temporada. E no meio da temporada ele foi atuando em algumas partidas, soma 18 jogos com a camisa do Cruzeiro, mas somente ontem a gente conseguiu ver um bom futebol do David, né? E a gente fica aquela pergunta, será que ele vai conseguir jogar aqui no Cruzeiro o que ele jogou lá no Vitória? Porque com a camisa do Vitória, David, que tem 23 anos e foi revelado por lá, ele era bastante elogiado, 101 jogos ele fez por lá e foram 16 gols marcados, mas aí você fala, pô, é um número grande de jogos e poucos gols, né? Só que foi na temporada de 2017, exatamente no ano passado, que ele surgiu de vez para o futebol, fazendo ótimas atuações e se destacando no Brasileirão pelo time do Vitória. Foram 63 jogos e 11 gols, então o David se destacou muito no time do Vitória em 2017, veio para o Cruzeiro por um valor muito alto, e agora fica a pergunta, né? Será que agora vai? Será que o David vai engatar umas boas atuações pelo Cruzeiro? Como a gente disse, ele não participou da pré-temporada por conta da lesão, durante a temporada ele teve outras lesões, então eu acho que cabe uma segunda chance ao David dele participar dessa pré-temporada, do Cruzeiro fazer testes nele nesse finalzinho de temporada também, e na temporada que vem tentar mais uma vez aí uma segunda chance para o David, porque a gente também tem que tentar utilizar esse jogador pelo valor investido, ele que veio para substituir o Alisson, veste a camisa 11 e atua ali pela esquerda, às vezes eu vejo até muita gente pedindo ele para entrar no lugar do Robinho ali pela direita, mas não é a função dele, sempre no Vitória ele atuando ali pela esquerda. Ontem, inclusive, contra o Corinthians, o Cruzeiro usou um esquema de 4-4-2 depois da saída do Mancoejo, e foi aí que ele começou a jogar mais ainda, junto com o Fred ali na frente, o Fred um pouquinho mais para a direita e ele pela esquerda, junto com o Patrick Bray e o Egídio, que avança bastante ali. Então o David se destacou muito e a gente fica na torcida para que ele recupere o bom futebol dele, se destaque pelo Cruzeiro, porque ainda pode nos dar muitas felicidades aí. A gente sabe que o Arrascaeta deve receber fortes propostas aí nessa virada de temporada, e se vir uma proposta boa ele deve ser negociado, então a gente precisa também de um substituto para o Arrascaeta. Vamos torcer para o David talvez ser esse cara aí, vamos dar um voto de confiança nele. Como eu disse, a minha opinião é que ele deve receber uma segunda chance na temporada que vem, mas eu quero saber a sua opinião também, então comenta aí o que você acha do David, se ele deve receber uma outra chance aí, ou se já deve ser negociado aí, emprestado ou algo do tipo. Então comenta, siga participando com a gente aqui nos comentários, se inscreva no canal, deixe o gostei, comenta também o que achou do vídeo e siga acompanhando o Diário Celeste aqui no YouTube, que tem vídeo novo todos os dias sobre o Cruzeirão Cabuloso. Por hoje foi só e até a próxima.